Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes no Santuário da Vida, também aqueles que estão em casa nos acompanhando pela Rede Vida de televisão, hoje com muita alegria, celebrando a solenidade de Pentecostes, nós temos a oportunidade de plenificar a Páscoa do Senhor e de coroar o tempo pascal. Muitos por aí perguntam: Pentecostes faz parte do tempo pascal? A resposta é: faz parte do tempo pascal. E é a última celebração do tempo da Páscoa. A partir de amanhã, nós retomamos o tempo comum e nos situamos na 10ª semana do tempo comum. A gente chama de segunda parte do tempo comum. Pentecostes abre as portas do mandato da igreja, quando lá atrás, mais de 2000 anos, aconteceu o nascimento da Igreja de Cristo, ao passo que nos confia, especialmente pelo Evangelho que nos foi proclamado hoje, uma missão de dar continuidade à evangelização, de dar continuidade à missão salvífica de Cristo, que é a santificação de todos os seres humanos, de todas as pessoas. Dentre as 3 pessoas da Santíssima Trindade, a missão da terceira pessoa, que é o Espírito Santo, é de santificar as pessoas, de santificar todos os seres humanos e ao mesmo tempo nos gerir, nos acompanhar, nos encher, nos lotar de graça e de autoridade do alto para podermos evangelizar. É por isso que Jesus hoje no Evangelho é bastante claro para nós: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E ali, Jesus não especifica dizendo que se trata apenas dos apóstolos daquela época, mas de todos os discípulos missionários de Cristo, e agora na ótica do Jubileu da Esperança, o Jubileu de 2025, como peregrinos de esperança também Ele nos envia. Envia a mim, envia você que está em casa e envia também a cada um que está aqui presente neste santuário arquidiocesano da vida, em São José do Rio Preto. Queridos irmãos e irmãs, na semana passada, no domingo, quando celebrávamos a Ascensão do Senhor, nós tivemos um sentimento misto, de grande alegria, porque sabemos que junto da divindade de Jesus, a nossa humanidade também penetrou ao reino dos céus, mas também sentimos um pouquinho de tristeza, tanto quanto os discípulos da época, porque Jesus disse que iria partir, e de fato partiu. Não se trata de um abandono para ficarmos solitários. Agora, celebrando Pentecostes, nós compreendemos a outra forma que Deus faz de ficar presente no meio de nós. Além do sacramento da Eucaristia, além da sua palavra, também pela força e presença do Divino Espírito Santo. Celebrar Pentecostes significa celebrar a grande festa da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a Santíssima Virgem Maria, reunidos no cenáculo há mais de 2000 anos atrás, mas também trazermos presente este acontecimento no dia de hoje. O cenáculo de 2025, do dia 8 de junho, neste domingo, é neste santuário arquidiocesano da vida. Nós somos outros apóstolos, outros discípulos, sobre os quais o Espírito Santo desce sobre nós e nos reveste das armaduras do alto, nos autorizando a evangelizar. Portanto, este é o nosso dever. No caminho de evangelização, tem um outro detalhe que a gente precisa colocar atenção. Nós não podemos quebrar a comunhão que o Espírito Santo promove, como está escrito tanto na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos,
quanto também na segunda da primeira carta paulina aos Coríntios, né? Nós observamos que Lucas, lá na primeira leitura, nos traz o trecho que fala sobre a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, e que, ao contrário da Torre de Babel, tirada lá do livro do Gênesis, que foi a primeira leitura de ontem, né, da vigília de Pentecostes, que causou assim uma confusão entre aqueles que estavam construindo a torre para ficar no mesmo patamar de Deus. Hoje o Espírito Santo, pelas línguas de fogo, promove uma verdadeira comunicação de comunhão, de unidade. Aliás, é o Espírito Santo quem promove também a unidade da Santíssima Trindade. A unidade que existe entre o Pai, o Filho e também entre o Espírito Santo. E Ele faz a mesma coisa entre nós. Muito embora sejamos livres, né? E possamos quebrar esta unidade pelos nossos pecados, a nossa função não é fazer a quebradura, né? Não é realizar a quebra da comunhão da igreja. Pelo contrário, no ato de evangelizar, nós devemos prezar pela comunhão, nós devemos trabalhar pela unidade e fazer de tudo para que a unidade aconteça. A pergunta que não quer calar: nós estamos fazendo isso? No nosso dia a dia, nós prezamos pela unidade e pela comunhão? Um outro nome da Eucaristia é comunhão. E é um dos ritos da Santa Missa, né? Daqui a pouco nós vamos comungar do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco nós nos faremos um só com o nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que nós comungamos do seu corpo e sangue, nós também devemos comungar da sua vontade. Lá naquela oração pela paz que o sacerdote presidente da celebração eucarística faz, qual é a vontade que é expressa de Jesus para todos nós? A paz e a unidade. Se nós necessitamos da paz, sobre a qual também Jesus hoje nos fala, e a qual Jesus hoje concede a cada um de nós, né? A paz esteja convosco. Então é importantíssimo que nós prezemos e trabalhemos pela unidade. Sem unidade não pode haver paz. A paz anda de mãos dadas com a unidade. Por fim, queridos irmãos e irmãs, se nós olharmos na segunda leitura, São Paulo fala sobre a alegoria do corpo. Vocês já ouviram falar sobre o corpo místico de Cristo, não é verdade? Pois é. Quem é a cabeça do corpo místico de Cristo? O próprio Cristo vida, cuja imagem nós temos ali na capela do Santíssimo, muito próxima do sacrário. Ele é a nossa cabeça. Quem é o corpo deste corpo místico de Cristo, ou os membros deste corpo? A igreja, né? E quem é a igreja? Somos todos nós, eu e vocês. Desde quando fomos batizados, nós nos tornamos igreja, e ainda dotados dos 7 dons do Espírito Santo, portanto, armados, autorizados contra as forças malignas. Se algum membro do corpo deixa de ter harmonia com o corpo, o que é que acontece? Prejudica todo o corpo. Se a mão deixa de fazer a sua função, deixa de alimentar o corpo pode morrer, não é verdade? Se os pés e as pernas deixam de fazer a sua função, o corpo deixa de se locomover. São coisas bastante óbvias, não é? Mas que, na verdade, se nós observarmos bem, no nosso dia a dia corremos o risco de não colocar em prática. Corremos o risco de não nos comprometer e deixar passar. Então, queridos irmãos e irmãs, sabendo que o Espírito Santo habita em nós, abramos os nossos corações às suas ações, que Ele haja sobre nós e em nós, para podermos auxiliá-lo na missão
de santificar todas as pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.